Olá, eu sou Vanja Nóbrega e este é o Conversa Franca, seu programa exclusivo da TV Assembleia. O Ministério Público é a instituição essencial para a defesa dos direitos do cidadão e a garantia da justiça. E hoje nós vamos conversar sobre o Ministério Público de maneira geral, suas competências, suas atribuições e seus desafios para se aproximar cada vez mais do cidadão. O Conversa Franca está começando agora. E nossa conversa franca de hoje será com o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Abel Andrade Leal Júnior, e também com os nossos jornalistas convidados, Vieira de Mello e Rogério Tortola. E eu queria começar interpelando, porque eu estava vendo o seu perfil e vi que o senhor tinha 23 anos de carreira. Como assim o senhor tem 23 anos de carreira? Com que idade o senhor entrou? Os 14? Um pouco mais que isso. Primeiro, agradeço a oportunidade de estar aqui nessa conversa franca com vocês. Eu sou o promotor de justiça mais novo a ingressar no Ministério Público do Estado do Tocantins. Eu ingressei no ano de 2001 e estou completando esse ano 24 anos de carreira na instituição. Entrei bem novinho, entre os 23 e 24 anos. Doutor Abel, eu queria começar perguntando o seguinte, afinal de contas, o que é o Ministério Público? O Ministério Público é uma instituição essencial ao sistema de justiça e que está principalmente para proteger o direito do cidadão das mais variadas formas, seja do combate à corrupção, seja no combate à criminalidade, a proteção de uma criança ou um adolescente e de uma série de fatores, de uma série de funções previstas na nossa Constituição Federal de 88. Aí me diga uma coisa, o Ministério Público, ele sempre as causas são coletivas, sempre defende o coletivo. O coletivo, mas também o direito individual indisponível. Se você precisa de um atendimento individual na área da saúde, o Ministério Público vai te prestar esse auxílio, mesmo sendo da área individual, porque esse direito seu é indisponível. O direito à vida, a ser o titular de uma ação penal, ou seja, de processar aquela pessoa, aí está na área da coletividade. Mas toda a matéria que envolver a parte coletiva, o Ministério Público ele vai estar atuando. O Ministério Público ele funciona tão bem como esse guardião da cidadania exatamente porque ele tem autonomia, ele não depende de nenhum dos poderes. Como é que ele consegue preservar essa autonomia? O Ministério Público ele é um órgão autônomo, independente, um orçamento próprio, com membros e servidores próprios, e essa garantia, essa independência é preservada na própria Constituição, na Constituição Federal. Todas as funções exercidas pelos seus membros, elas são garantidas como autônomas e independentes pela Constituição Federal. Por isso, a preservação em si dessa independência de cada atuação do promotor, do procurador de justiça, dentro da sua atribuição. Doutor Abel, vou fazer uma pergunta para o senhor. É o seguinte, o senhor entrou no Ministério Público 3 anos depois que ele foi criado pela Constituição de 88. O senhor entrou em 2001, né? 13 anos depois. 13 anos. Como o senhor avalia essa evolução da época que o senhor entrou, lá atrás, que ainda estava começando, se confirmando essa autonomia, para os dias de hoje? O senhor pode dizer que o Ministério Público está hoje com mais condições, com melhores condições para atender a comunidade, atender o cidadão? Sem dúvidas. O Ministério Público, não só brasileiro, mas o Tocantins, ele vem se consolidando ao longo dos anos. Há 23 anos atrás, era inimaginável você pensar no Ministério Público com a estrutura, uma independência, uma autonomia que ele possui hoje. Hoje nós estamos em todas as cidades do Estado, em todas as comarcas do Estado, com promotores, nós somos mais de 800 servidores, com sedes próprias, outras em construção, oferecendo o que tem de melhor para a sociedade, que é a preservação do seu direito. Mas, assim, na avaliação do senhor, o resultado é positivo, o cidadão se sente protegido, as demandas que foram demandadas obtiveram resultados positivos? Muitos resultados. Hoje nós temos diversos órgãos e estruturas no Ministério Público
que atendem de forma eficaz o cidadão tocantinense. O nosso grupo de combate ao crime organizado, que é o nosso GAECO, que vem combatendo a criminalidade organizada e a corrupção. Nós temos diversos núcleos e órgãos que combatem a violência doméstica contra a mulher, que combatem a violência praticada contra criança e adolescente, que combatem que interagem com a questão da saúde, e toda essa estrutura ela vem se fortalecendo, não só para essa atuação, mas também com fins de atuação resolutiva. O Ministério Público hoje não só é mais aquele órgão que vai processar aquele cidadão que está fazendo alguma coisa supostamente errada. Hoje ele tem uma atuação muito mais resolutiva de tentar buscar um acordo e evitar cada vez mais a judicialização para que esse benefício, para que essa resolutividade, esse resultado venha para o cidadão de uma forma mais célere. Essas atribuições, inclusive preventivas, né? Quando o senhor fala que tem essas ações do Ministério Público, a maioria é como se fossem ações preventivas. Então, o Ministério Público não está tentando punir ninguém, está tentando prevenir que aconteça mais violência contra a mulher, que aconteça mais casos de corrupção, tentando atuar de maneira preventiva. Essa ampliação das competências do Ministério Público, isso é previsto em Constituição ou a necessidade social fez com que o Ministério Público ampliasse suas competências? Essas competências, elas já estão na Constituição Federal. Aqui no estado do Tocantins, o que foi ampliado desde a criação do Estado foi a estrutura do Ministério Público, a melhoria não só da estruturação física, mas do seu quadro de pessoal e dos seus órgãos, para que essas competências pudessem ser exercidas em toda a sua amplitude. Então, hoje, quando se fala na saúde, nós temos promotores de saúde espalhados em todo o Estado. Se fala no combate à violência doméstica contra a mulher, nós temos promotores que não só fazem a atividade finalística de processar aquela pessoa que praticou algum ato em desfavor de sua companheira, de sua esposa, de sua namorada, mas hoje nós já temos núcleos de atendimento psicológico, de atendimento psicossocial, para oferecer o tratamento não só para aquele que pratica o ato agressor, mas também para aquele principalmente que sofreu e que é vítima. Doutor Abel, as instituições, principalmente as instituições ligadas à justiça, muitas vezes se distanciam muito da população, né? Principalmente a população mais jovem, que não tem acesso, não se comunica tão bem com estes órgãos. Às vezes, até mesmo a forma da gente falar aqui distancia desse nicho da população, vamos dizer assim. O que o Ministério Público tem feito para buscar uma interlocução com esse público e principalmente com esse público mais jovem? Essa sempre foi uma das prioridades do nosso Ministério Público, tentar nos aproximar cada dia mais com o cidadão. Nós fortalecemos a nossa assessoria de comunicação, que hoje ela exerce um trabalho muito mais próximo com programas, com podcasts, com vídeos, seja no Instagram, seja em contatos na rua, seja em palestras na faculdade, justamente para aproximar o cidadão a uma linguagem mais simples do que é o Ministério Público, do que o Ministério Público pode oferecer para ele. Eu mesmo participei na semana passada na Faculdade Católica de uma aula inaugural, mais uma aproximação com a sociedade, neste ponto, com o grupo acadêmico de direito, mas não só nesse foco, mas principalmente para com o cidadão. O Ministério Público ele vem fortalecendo essa atuação institucional com uma linguagem mais simples, mais acessível e mais resolutiva para mostrar para o cidadão o que é que nós temos para oferecer para ele em toda a sua plenitude. O Conversa Franca vai dar um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com Conversa Franca e neste programa estamos tendo o privilégio de esmiuçar, dissecar um pouquinho os mistérios do Ministério Público com o doutor Abel, que é o Procurador-Geral de Justiça. Vieira. Eu queria fazer para o doutor Abel o seguinte: a gente vê as informações que saem na mídia,
a gente pensa, o Ministério Público age provocado pelo cidadão, pelas instituições, ou ele mesmo age por conta própria? Ele abre uma investigação, se um promotor desconfiou que está tendo uma coisa errada e tal, ele chama a polícia, coloca a investigação em campo e levanta todo, como se diz em linguagem popular, a papelada, os indícios. Como que o Ministério age no caso de denúncias e também na autonomia para investigar por conta própria? Das duas formas. Nós podemos agir de ofício, ou seja, sem ser provocado, a partir do momento que a gente toma conhecimento de alguma informação acerca de um fato relevante, que é da atribuição do Ministério Público, e pode agir provocado. Essa provocação pode vir de uma matéria jornalística, pode vir de uma reportagem, pode vir através dos nossos canais de comunicação, que é a nossa ouvidoria e dos telefones de comunicação. E a partir do momento que a gente recebe essa notícia, essa comunicação, ela é distribuída para o promotor responsável para que ele inicie essa investigação acerca desse caso até chegar à sua solução. Agora me diz uma coisa, eu fico imaginando, o senhor está falando aí, eu fico imaginando que deve chegar também assim muita inconsistência nos canais de repente até no próprio balcão do Ministério Público, muita inconsistência, tipo assim, eu tomei birra de alguma coisa e eu vou lá e eu quero que o Ministério Público esteja a meu serviço, seja meu vingador e vá lá. Como que, até imagino com a demanda excessiva de trabalho que vocês têm, como é que se faz essa triagem para também não perder nenhuma investigação consistente, mas também não bater tambor para doido dançar? Esse filtro é geralmente feito pela nossa ouvidoria. A nossa ouvidoria recebe inúmeras denúncias, muitas denúncias. Imagino. E ela verifica inicialmente não só a gravidade, mas os meios de prova que aquela denúncia traz. Muitas vezes aquela denúncia é tão vazia, tão sem consistência, que ela é distribuída para o promotor responsável, e o promotor responsável, verificando que ela de pronto ela é infundada, ele pode arquivar aquela notícia que recebeu aquela denúncia, ou ele pode instaurar um procedimento para apurar, para verificar se aquela denúncia teve fundamento ou não. Então nós temos pessoas específicas, não só na ouvidoria, mas na estrutura do Ministério Público, que filtram essas denúncias, essas notícias, para que as realmente fundadas elas sejam apuradas e devidamente responsabilizadas. Doutora Bel, complementando, pegando a carona na pergunta da Vanja, mas se eu fizer uma denúncia e o Ministério Público arquivar e eu quero insistir que ela seja apurada, há uma saída, uma alternativa? Não tenha dúvida. Nós somos um dos órgãos de controle, juntamente com o Tribunal de Contas do Estado, mas também nós somos controlados. Todas as nossas ações, elas são devidamente monitoradas e controladas não só pelo órgão interno, que é a nossa corregedoria, mas com um órgão interno, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. A partir do momento em que qualquer pessoa faz uma denúncia em um dos nossos meios de comunicação, é gerado um protocolo para ela, em que ela pode acompanhar o desenvolvimento daquela denúncia. Se aquele protocolo foi para determinado promotor e aquele promotor, mesmo com as diligências realizadas, resolveu arquivar, esse arquivamento é sujeito a outro órgão de fiscalização, que é o Conselho Superior do Ministério Público, que é composto pelo Procurador-Geral e pelo Corregedor-Geral e por mais 3 conselheiros do Ministério Público, 3 procuradores, que analisam se aquele arquivamento feito pelo promotor é justo, é válido ou não é válido. Se o Conselho Superior achar que o promotor se equivocou, ele determina que volte para aquele promotor para que ele apure, ou se não, determina que outro membro seja vinculado para apurar aquela denúncia. Hoje o senhor imagina, por exemplo, a estrutura interna do Ministério Público, que ele é dividido, então isso permite com que os promotores e procuradores se especializem em determinadas áreas, né, como a saúde, os contratos públicos, facilita inclusive a fiscalização. É suficiente hoje? Está bacana? Está funcionando bem? Ninguém está sobrecarregado? Hoje, nós somos 118 membros no Ministério Público. Nós somos 12 procuradores, que são aqueles membros que atuam perante o Tribunal de Justiça, e os demais são promotores de justiça distribuídos em todas as comarcas do Estado. Logicamente, Palmas, Araguaína, Gurupi, nós estamos em maior número, e por serem cidades maiores, essas atribuições elas já são mais especializadas.
E nas cidades menores, aqueles promotores de justiça, eles atuam, uma expressão que a gente usa muito, como um clínico geral. Ele atua em todas as matérias que diz respeito à atribuição do promotor de justiça. Temos várias comarcas ainda desprovidas de promotores, alguns que atuam em cidades, eles acumulam a função em outras, mas isso é feito de uma forma gradativa, porque nós temos uma responsabilidade fiscal e orçamentária, e nós chamamos promotores e servidores de acordo com a nossa disponibilidade financeira e orçamentária e de acordo com a necessidade. Recentemente, nós realizamos o concurso público para promotor, há 2 anos atrás. Hoje nós temos 15 promotores substitutos atuando no Estado, inclusive nós nomeamos 3 no mês passado. Hoje, inclusive, eles foram lotados, acabou o curso de formação, um foi lotado em Ananás, um foi lotado em Colinas e um em Paraíso, e, dentre a possibilidade, nós vamos chamando novos membros do concurso, colocando onde mais precisa, não só membros, mas servidores. Nós temos uma estrutura hoje de aproximadamente 800 servidores, que eles são distribuídos em todo o Estado, justamente para apoiar os membros para desempenhar essa função, que nada mais é oferecer esse serviço ao cidadão tocantinense. A baixa densidade demográfica do Tocantins dificulta essa distribuição no interior? Além deles terem que ser generalistas, serem clínicos gerais, às vezes precisa atender mais de um município. E a geografia do Tocantins é complexa. É uma série de fatores que subsidiam o gestor para a lotação de membros e servidores em determinado local. Se você falar, por exemplo, na região de Mateiros, em que nós temos uma extensão territorial maior, temos uma densidade demográfica pequena, mas uma densidade demográfica espalhada em um território bem grande. Então, o que é que nós fazemos? Nós temos um promotor, exemplo, em Ponte Alta, temos um promotor em Novo Acordo e uma estrutura nessas cidades para que abranjam todos os municípios da região do Jalapão. Então, vai variar muito, não só de densidade demográfica, do índice de problemas criminais, por exemplo. Geralmente, nós temos muitos problemas criminais mais concentrados na região da BR-153, a prática de crimes, principalmente tráfico de drogas, receptação de veículos roubados. Então, essa divisão de promotorias criminais, por exemplo, elas são mais concentradas nessas regiões e em Palmas. Promotorias de meio ambiente, nós temos promotorias de meio ambiente, 3 regionalizadas no estado, uma no Bico do Papagaio, uma na região de Formoso Araguaia e uma aqui na região do Rio Tocantins, que é em Miracema, justamente para abranger os 3 núcleos ambientais do estado. Então é feito um estudo, que não é por achismo, e sim, não só pela densidade, mas pela quantidade de problemas que nós temos, para a gente conseguir dividir de forma eficiente essa mão de obra que nós temos e a estrutura física, inclusive, do Ministério. O senhor falou aí em meio ambiente. Eu queria até fazer uma pergunta nesse sentido. Estado com riquezas naturais belíssimas, né? Como é a atuação do Ministério nessa área ambiental e principalmente para combater crimes ambientais? Nós temos diversos promotores ambientais no estado que atuam nas promotorias. Nós temos 3 promotorias regionais ambientais que foram criadas recentemente, poucos anos atrás, justamente por esse crescimento do agronegócio aqui no Tocantins, que você tem que ter uma certa balança, uma balança em si de um interesse de um lado e um interesse de outro. Você não pode proibir de um lado, mas você tem que preservar do outro. E nós temos hoje um dos centros de apoio operacional do meio ambiente mais atuantes do Brasil. Hoje se chama nosso CAOMA. Hoje nós conseguimos monitorar queimadas em tempo real, conseguimos monitorar desmatamentos em tempo real, e o objetivo principal não é impedir o agronegócio ou o desenvolvimento do Estado, mas que isso seja feito de acordo com uma responsabilidade ambiental. Então, as duas coisas, elas podem caminhar de forma juntas, elas podem caminhar de forma paralela, desde cada um preservando o seu interesse, o Ministério Público fomentando, incentivando essa resolutividade para evitar que aquele produtor ele
ele denigra o meio ambiente, mas ao mesmo tempo que ele faça o trabalho dele de uma forma, de uma forma regular. Hoje, se nós estamos em um período de chuva, logicamente a atuação do Ministério Público não vai ser por uma falta de captação de água no Rio Formoso, no Rio Araguaia, mas entramos no período de seca, o Ministério Público vai ingressar naquela região onde os rios alguns não são tão perenes, que abaixam muito o volume, para evitar que aquele produtor, no objetivo de alimentar o seu agronegócio, ele denigra o meio ambiente nesse ponto. Então, hoje, a participação do Ministério Público não só está punitiva e restritiva nesse sentido, mas principalmente ao lado do produtor, orientando e fiscalizando da melhor forma como se faz. E isso caminha junto, e quem ganha é o Estado e, consequentemente, a população. O Conversa Franca vai fazer mais um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Conversa Franca, que neste programa está recebendo o doutor Abel, Procurador-Geral de Justiça, e eu queria perguntar uma coisa. Já aconteceu do Ministério Público ter demandas conflitantes? Tipo, dois interessados diferentes, os dois interessados querem o Ministério Público fazendo a defesa. Isso já aconteceu? É possível que isso aconteça? Com certeza. Inclusive, eu vou exemplificar com a situação prática que aconteceu na época da Covid, em que nós tínhamos uma promotoria da saúde e uma promotoria do patrimônio público que tinham posicionamentos divergentes sobre pontos específicos da época da pandemia. A promotoria da saúde, ela ia num determinado sentido, sendo provocada por uma parte da população, e a promotoria do patrimônio público foi de uma forma diametralmente oposta, porque possuía outro entendimento. E aí que está a independência e a autonomia do Ministério Público. São dois promotores independentes que tinham posicionamentos diferentes acerca de um determinado assunto e que a Justiça, no caso concreto, ela resolveu. Isso, então, havendo isso, manda-se para a Justiça e a Justiça que acaba resolvendo. Eu queria, inclusive, pegar um exemplo também, o senhor falou, lembrou da saúde, agora eu é que lembrei um caso. Acho que 2017, 18, eu estava lá no Jornal do Tocantins e aconteceu uma coisa engraçada. A gente tinha um secretário de saúde chamado Luciano Musafi, que era um querido do Ministério Público, inclusive. E o Luciano Musafi era muito interpelado pela Procuradoria da Justiça, pela Promotoria da Justiça, que queria resolver o problema, a questão da falta de especialistas no Hospital de Dianópolis. E mandava ofícios e mais ofícios, e ele ficava furioso, que ele dizia assim, o Ministério Público acha que se resolve um problema porque eles mandaram um ofício, médicos não querem ir para o interior, neurologista não quer ir, que ela queria especialmente neurologista e ortopedista. Como não havia aqui, eles não queriam ir, ele contratou uma daquelas empresas estranhas, contratou uma empresa lá do Rio de Janeiro que ofereceu esses profissionais. A Promotoria das Licitações e dos Contratos Públicos foi lá e pá! Ele fala, pelo amor de Deus, e o Ministério Público quer que eu faça o quê? Aí, inclusive, na época, fui fazer uma entrevista, um dos promotores até zangou comigo, falou, não tenho nada a ver com a promotoria lá da outra. E eu expliquei, eu digo, olha, para mim, cidadão, eu sou jornalista e o cidadão entende o Ministério Público fazendo isso, exigindo que ele tomasse uma providência e punindo depois que ele toma. Então, essas... Apesar do Ministério Público ser uma instituição, ela é composta por pessoas. Hoje, nós estamos avançando muito, não só no Ministério Público, mas com certeza aqui na Assembleia e em uns outros órgãos, em relação à inteligência artificial, à automação de tarefas, mas o que move a instituição são pessoas. E pessoas possuem opiniões e ideias diferentes. Então, neste caso, era um promotor da saúde querendo resolver uma situação da saúde no município e que, após essa contratação, sujeitou-se provavelmente ou de ofício ou por provocação em terceira pessoa, a verificar se essa contratação, essa suposta contratação... Rolou suspeição em relação aos contratos. Regular ou não. Isso. Então, hoje o Ministério Público, principalmente na área da saúde, ele atua muito de forma resolutiva.
Nós sabemos da dificuldade, em que pese o crescimento do nosso Estado, nós sabemos da dificuldade de especialistas aqui no Estado em determinadas áreas. Temos exemplos de Gurupi, lá da questão da UTI, de especialistas. Temos exemplo do Dona Regina, em que o Ministério Público ele vem tentando, junto com o Estado, essa conciliação e essa resolutividade para tentar ao máximo se evitar ações judiciais. Que ao mesmo tempo que o Ministério Público tem que preservar esse atendimento, esse oferecimento desse serviço ao cidadão, o Estado também ele tem que tomar certo cuidado para como ele vai prestar esse serviço para ele não ser questionado. Como? Anunciado recentemente o concurso público para a área da saúde, feito pelo Estado. Anunciado recentemente a construção do novo hospital Dona Regina. Então, é a possibilidade do promotor de justiça, do Ministério Público, juntamente com o Estado, ajudar na construção dessa política pública. É isso que o Ministério Público faz também com maestria. Não é só punir, instaurar um procedimento para apurar aquela infração, mas atuar juntamente com os demais integrantes da Justiça e demais órgãos para que aquele serviço ele seja prestado ao cidadão de uma forma mais rápida e eficiente. Hoje, para o Estado, é muito mais fácil ele obter uma resolutividade, um acordo para a construção de hospital ou a elaboração do concurso público do que ele tomar sem que ingresse uma ação judicial, que vai demorar anos da justiça, que possa ser penalizado, mas que aquele serviço que realmente o Ministério Público quer, que seja oferecido por cidadão, não vai ser obtido se não for de uma forma mais resolutiva. Então, essa resolutividade do Ministério Público vem sendo fomentada não só internamente, mas sendo fomentada externamente, inclusive pela nossa Corregedoria Nacional. Que o Ministério Público ele participe mais na elaboração de políticas públicas, que ele esteja mais presente com o vereador, com o deputado estadual, com o governador, com secretários, que esteja mais presente com o Tribunal de Contas na fiscalização ali em loco. Para quê? Para que a gente verifique o problema nascendo na raiz, ao invés de você ingressar com ação judicial para aquele problema que já está aí correndo e que você não vai conseguir com Sem contar que, tecnicamente, o Doutora Ministério Bel, Público tem muita capacidade, muitos profissionais capazes de oferecer ajuda técnica mesmo para resolver problemas. A gente está aqui na Casa de Lei, só um minutinho. Sim, tá bom. Vai ver. Não, eu queria fazer até um complemento, pegando aqui que o Tortola falou lá no começo, da inovação, do acesso a outros segmentos, né, da sociedade que não tem conhecimento do trabalho do Ministério Público. E recentemente, no final de semana, o último agora, do começo da semana, tem se falado muito da inteligência artificial facilitando o trabalho da justiça. Por exemplo, os áudios dessa investigação da tentativa de golpe, foi informado pela televisão que em 1 minuto se transcreve 25 horas de áudio. E recentemente eu ouvi uma entrevista agora um analista na área do direito dizendo o seguinte, que agora os juízes e promotores terão, pela inteligência artificial, facilidades. Tem aqueles blocos definidos que ele vai fazer o bloco, mas no final a decisão é dele. Então ele vai ter mais acesso rapidamente o que ele não tem hoje, porque demora demais, a papelada, aquela coisa física muito demorada. Como é que o senhor vê isso? O avanço da inteligência e a autonomia da decisão. A tecnologia, ela vem ajudando as instituições já há algum tempo. Hoje, as nossas instituições já não temos mais papel. Tribunal de Justiça, Ministério Público, a gente não trabalha mais praticamente nada de papel. Tudo é num processo eletrônico. Tudo é num sistema informatizado. E agora, a inteligência artificial veio para ajudar mais ainda você automatizar funções repetitivas. Muita coisa não substitui Sim, a palavra final do homem, mas tarefas antigamente mais difíceis, hoje vão ser automatizadas com grau de eficiência, de quase a certeza, para que você facilite o seu trabalho. Se o promotor de justiça ele passa a tarde inteira em uma audiência e quando ele vai fazer uma peça para o juiz pedindo a condenação de alguém ou pedindo a prestação de um serviço para alguém, e ele tinha que escutar aquele depoimento daquela testemunha para transcrever, hoje o que ele faria em 45 minutos ele vai fazer em 30 segundos, 1 minuto, porque essa ferramenta, a gente chama de Prontifer,
com ferramentas de inteligência artificial, hoje veio para resumir determinadas tarefas, automatizar determinadas tarefas, para oferecer a possibilidade de você prestar aquele serviço com mais celeridade e com eficiência. Eu estou falando, não substitui o trabalho humano, mas vai facilitar muito o trabalho dele. Doutor Abel, o senhor já ouviu falar que o que é bom dura pouco? Pois saiba que é absolutamente verdadeiro, porque o Conversa Franca vai ficando por aqui. Eu queria agradecer ao doutor Abel por estar nessa conversa conosco e também aos colegas Rogério Tortola, que ficou no vácuo aqui da última pergunta, e o Vieira de Mello. E o Conversa Franca volta no próximo mês.